né? Mais uma vez, eu não vou pedir um fichamento desse texto, nem do próximo, eu vou fazer um conjunto de questões para que vocês respondam com base nesses textos, tá? Então, é importante que vocês leiam, mas vocês não vão fazer um fichamento para cada texto. Então, esse livro do Ottaviani, na verdade, esse artigo do Ottaviani, né, bastante antigo, é de 1994, quando a gente estava discutindo todos os processos de transformação da globalização e o impacto disso nas ciências sociais, né? Quando ele fala de ciências sociais, está falando da sociologia, da ciência política, da antropologia e, claro, do serviço social, que toma como base os estudos e a análise da realidade das ciências sociais. Então, o Ottaviani estava aqui pensando, né? Qual que era a discussão desse texto? Diante de tantas mudanças nesse cenário global, diante de tantas modificações, como que a gente vai adaptar os nossos estudos da sociologia, da antropologia e da ciência política, como que nós vamos adaptar os nossos estudos a essa nova realidade global? Então, ele estava se perguntando quais são as implicações dessas mudanças para quem estuda as sociedades. Porque uma sociedade que se globaliza, né, que faz parte dentro do processo de globalização, ela sofre muitas modificações. Então, as nossas categorias que estavam lá pensando os estados nacionais, né, a nível nacional, Estado nacional, cultura nacional, povo, né, dentro, principalmente as dimensões do Estado e da cultura, a gente estava muito dentro da caixinha de pensar o nacional. Só que com todas essas transformações estruturais do próprio modelo de produção capitalista, você tem a expansão desse capitalismo e a mundialização do capital, você tem aí um processo de produção agora que se dá a nível global. Quando você produz a nível global, você também consome, você cria um mercado consumidor global. Então, há uma padronização, não só das formas de produção, mas também da forma de consumir. Então, você cria aí um cidadão consumidor global. Então, eu tenho aqui o Meet e o cara lá da China também está assistindo aula pelo Meet, pelo Zoom, né? A partir dos mesmos, nós criamos um padrão, não só de produção com o toyotismo, mas criamos um padrão de consumo, um estilo de vida que é mundial. Então, o Ottaviani está se perguntando, nessas palavras rebuscadas que ele usa, ele está se perguntando, né, como que eu vou pensar esse Estado, essas categorias que estavam baseadas naquele outro momento que era nacional. Como que as ciências sociais vão se adaptar a essa nova realidade? Então, a grande preocupação do Ottaviani é pensar os desafios mesmo das ciências sociais nesse processo. E aí ele vai dizer, há uma nova, que ele chama de epistemologia, né? Acho que vocês viram com o Aldair, né? Essa discussão da epistemologia, o que que é? É uma palavra que eu acho bonita, epistemologia, né? Teve uma época que eu só queria usar ela. Mas é o quê? A epistemologia é um ramo que estuda mesmo o conhecimento, a produção do conhecimento. Então, quando ele fala novos desafios epistemológicos para as ciências sociais, parece um pouco... Ah, a Vitória fez um pedido sobre essa palavra, né? É uma palavra, assim, imponente, vamos dizer assim, né? Mas, assim, o que ele está discutindo? A epistemologia das ciências sociais, quer dizer, como que isso impacta a forma como as ciências sociais vão produzir o conhecimento sobre a sociedade. Então, ele vai dizer que há, sim, a mudança na forma como a gente vai observar a realidade. Então, isso tem implicações sérias, né? E aí ele vai dizer que muitas das nossas categorias, né, como eu falei, Estado Nacional, cultura nacional, depois ele vai falar de
local, global, populações, território, né? Como que essas categorias que estavam ali dentro de uma realidade mais nacional, como que elas vão ser agora estudadas? Que transformação vai ser essa, né? Principalmente aí ele vai se preocupar bastante com a ideia do Estado Nacional, né? Porque aí você tem uma transformação no próprio Estado, que ele se abre para o mercado internacional e ele também, a gestão do Estado, ela vai também estar ali dependendo de um cenário que é internacional, né? Quando a gente tem, por exemplo, as políticas econômicas de um Estado, quando a gente diz assim, o preço do gás subiu. Não é que o preço do gás subiu, quem estuda economia sabe, não é que o preço do gás subiu, é o real, a moeda que se desvaloriza. Em relação a quê? Em relação a outras moedas, como o dólar, como o euro, né? Então, a nossa própria economia, ela está dependente de um mercado que é internacional. Então, às vezes, o encarecimento de um produto que muitas vezes já veio de uma alta, por exemplo, na relação entre real e dólar, ou na alta entre a relação entre o real e o euro. Então, assim, as próprias políticas de Estado hoje dependem desse cenário internacional, desse cenário econômico internacional e também desse cenário político internacional. Então, é impossível você pensar o Estado e o governo hoje dentro da caixinha da nação. Você tem que olhar dentro de uma realidade que é transnacional, que é mundial. Os Estados estão extremamente interdependentes aí dentro da política, né? E aí, esse é um grande desafio, como é que eu repenso o Estado a partir desse novo cenário? Por exemplo, né? Hoje você tem organismos internacionais que têm força de Estado, que são discutidos, por exemplo, a OMS, Organização Mundial da Saúde. Muitas coisas que são obrigatórias na gestão da pandemia do Covid-19, que o Estado é obrigado a implementar, é pensada não pelo Estado Nacional, porque dependendo desse Estado Nacional aqui do Brasil, né, você sabe que não ia ser pensado em muita coisa. Mas não depende desse Estado, depende de organismos que são supranacionais, transnacionais, mundiais, como o caso da OMS, né, que criou, por exemplo, um protocolo internacional de gestão da pandemia, né, alguns itens considerados obrigatórios para a gestão da pandemia. Então, você tem organismos internacionais que se criaram ali nesse momento e que, de alguma forma, o Estado Nacional tem ali que dividir o seu poder com a política econômica mundial, com o movimento mundial do capital e também com a força que alguns organismos internacionais têm sobre os estados, né? Então, é impossível pensar o Estado isolado hoje. É isso que o Ottaviani está se preocupando, quer dizer, como que eu repenso algumas categorias a partir desse novo cenário social, né? E aí ele vai dizer, as fronteiras se ampliaram, você tem uma outra sociedade que ela claro, ela acontece no nível local, mas ela também recebe influência, é influenciada por outras nações, por outras culturas. Então, o processo de globalização, ele é um processo muito complexo, porque cada estado, cada sociedade vai receber influências externas e vai adaptar a realidade local, né? Mas o que a gente, e aí é uma coisa que o Ottaviani diz, o que a gente não pode fugir? Temos uma sociedade interconectada.
Nós estamos numa realidade onde os estados, as culturas, as sociedades estão interligadas, dependem umas das outras. E muitas vezes, uma coisa que acontece num país rapidamente impacta no outro país, porque nossas sociedades estão completamente interligadas, né? Tá aí a pandemia, o Covid-19, para provar isso, né? Que Otaviano estava escrevendo em 1994. Tá aí a pandemia para provar isso, né? Vou dar um exemplo. Em 2020, né, em janeiro de 2020, eu estava na Bélgica com o meu filho, o pai do meu filho, e a gente estava conversando com uns amigos chineses que moram na Bélgica. E aí, esses amigos fizeram um convite para a gente, falaram assim, olha, você tem filho pequeno, vamos para o Ano Novo Chinês, vamos comemorar o Ano Novo Chinês. E seu filho vai gostar de ver os dragões, vai ver aquele dragão dançando. Ele vai achar muito colorido, ele vai gostar muito. Eu falei, bacana, vamos. Fiquei animada, né? Falei, quando é? Ele falou, sábado, vamos lá. Porque era uma cidade vizinha onde a gente estava, que era uma colônia chinesa. E tinha todos os anos essa festa do Ano Novo Chinês. E eu fiquei super animada, nunca tinha visto, né? E eu adoro comida chinesa, enfim. E aí a gente voltou para casa e a gente recebe uma ligação de uma pessoa que estava lá nesse nosso jantar que a gente estava e viu a gente recebendo o convite. E ele liga para a gente e fala assim, isso em janeiro, né, do ano passado, de 2020. Liga e fala assim, olha, a gente ouviu que você estava, porque os chineses são assim mesmo. A gente ouviu que vocês estavam pensando em ir lá para a festa do Ano Novo Chinês. É muito legal a festa, mas assim, eu queria te dar um conselho. Você tem filho pequeno, você não é daqui. Eu queria te dar um conselho que não vai. Não vai para essa festa de Ano Novo Chinês. Porque lá tem muita gente, claro que não saiu da Bélgica, mas tem muita gente da China vindo, inclusive artistas. E as coisas, né? Existe uma gripe que não é como a gripe aviária, como a gente estava imaginando. É uma doença mais séria e que a gente não, e que o Estado está tentando abafar, mas a situação é muito crítica na China. Isso em janeiro, né? E eu fiquei assustada, porque até então eu nunca tinha ouvido falar no Covid. Eu falava, mas sabe quando você ouve a notícia assim da gripe aviária, que a gente tinha ouvido há alguns anos, da influenza, como algo assim que era um pouco distante da gente? Era um pouco assim que eu entendia, né? Então eu fiquei, nossa, eu não sabia que estava dessa forma. Tá bom, a gente não vai. Mas ali naquele janeiro de 2020, lá na Bélgica, de um povo que vinha da China, a gente estava tendo contato com as primeiras notícias sobre esse vírus. Quando eu volto para o Brasil, na própria Receita Federal, né, quando a gente passa pela Receita Federal, os próprios funcionários da Receita Federal, em janeiro, já estavam com todas as máscaras, cobertura dos olhos, luvas, e eu já estava estranhando aquilo, mas eu já sabia que era decorrente dessa notícia desse vírus. Quando eu podia imaginar que uma coisa que estava acontecendo ali primeiro na China, depois na Europa, em menos de 2 meses, chega ao interior do Amazonas, com a brutalidade, a força com que chega o vírus no interior do Amazonas. Ou seja, como que um fenômeno biológico, né, que acontece numa sociedade relativamente isolada, vamos dizer assim, entre aspas, como a China, passa para a Europa e chega no interior do Amazonas, quer dizer,
tão rapidamente, menos de 2 meses. Por que que isso aconteceu? Como é que a gente, por esse exemplo, a gente tira como o processo de globalização é intenso. Os fluxos entre pessoas, entre mercadorias, entre produtos, entre trabalhadores, é muito intenso hoje mundialmente. A ponto de um fenômeno biológico que aconteceu do outro lado do país chegue muito rapidamente, mude a nossa vida, impacta sobre a nossa vida de uma maneira tão brutal que foi a pandemia e como o Covid-19 chegou. Né, a gente estava, não sei se vocês lembram, mas em 2020 a gente estava em casa, de boa. Eu estava em casa jantando, e de repente chega uma portaria da UFAM, tá, aulas suspensas a partir de segunda-feira, aulas da escola do filho suspensas, acabou, ninguém mais sai de casa. Quer dizer, isso reflete também o grau e a rapidez dos fluxos, tanto de informações, mas, sobretudo, de pessoas, de produtos, né? Então, você tem ali uma interdependência muito intensa, hoje, entre as nações, a ponto de algo que aconteceu na China, e em menos de 2 meses, atinge tão fortemente o interior do Amazonas. Então, é um exemplo de como a globalização, ela coloca duas realidades que são tão diferentes. Inicialmente era 15 dias de suspensão a portaria, né? Agora são o quê? 1 ano e quanto? 1 ano e acho que 1 mês, né? Mais ou menos, mais de 1 ano. Então, algo que aconteceu do outro lado do país, numa sociedade que não tem tanto contato assim, chega para a gente tão rápido, né? E isso diz muito sobre essa nova sociedade que nós estamos, né? É uma sociedade globalizada, uma sociedade que é interdependente, onde o que acontece num lugar parece que não tem nada a ver com a gente. Ah, não, o negócio não é na China. Como é que vai chegar aqui? Não chega. De repente, mais que de repente, muda a nossa vida de um jeito que a gente está aqui hoje, né? Então, assim, é esse fluxo que é importante que a gente compreenda como que a nossa sociedade, ela acontece e acontece hoje com muito mais rapidez, principalmente por causa dos avanços tecnológicos e que permitiram aí um processo de fluxo muito intenso, né? Então, a gente nunca pode dizer que o que acontece num lugar só tem a ver com aquele lugar. Nunca mais a gente pode dizer isso, né? Porque, eu não sei se vocês lembram, parece que eu tô vendo o noticiário, assim, um negócio lá na China, mas a gente está no interior do Amazonas, muito isolado, a gente não vai ter a ver, né? E aí viramos o epicentro da pandemia, inclusive com número absoluto de mortes muito maior do que a China, em termos da relação, claro, proporcional entre populações e o número de infectados e de mortos, né? Só que as coisas chegam na globalização, elas chegam do exterior para as realidades locais, então ela chega de uma realidade mundial para as realidades locais, só que cada país, cada realidade vai receber essa informação, vai receber esse fenômeno e vai adaptar o que está acontecendo à realidade regional, né? Então, o Covid chega, por exemplo, numa cidade como Parintins, vindo lá de fora, só que ele é adaptado, ele se adapta, o fenômeno se adapta à nossa realidade. Então, por exemplo, vem lá a moça, né, um dia desse eu estava vendo na feira, vai lá a moça aqui, faz um xarope com mastruz, que faz um bom
misturado de ervas, e vai tratar a Covid com isso. É uma forma de adaptar uma realidade que veio de fora com a realidade amazônica, de uma forma geral, né? E aí é isso que o Otaviano está dizendo, quer dizer, ele está falando de uma relação que é dialética. Você recebe as informações, você tem contato com os fenômenos de fora, mas como ele vai se realizar, vai ser diferente em cada contexto. Vai depender das especificidades de cada contexto histórico, de cada realidade local. Então, o local, ele vai se adaptar a tudo que ele recebe de fora. Então, cada país, por exemplo, cada nação teve uma forma diferente de lidar com a pandemia, por exemplo, de lidar com o número de casos e de combater a pandemia. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Taiwan. Taiwan, gente, é um país do lado da China, então geograficamente muito mais próximo do que o interior do Amazonas. Taiwan, gente, é um país com 23 milhões de pessoas. 23 milhões de pessoas. Sabe quantas mortes teve em Taiwan? Aconteceram em Taiwan? Do Covid? 11 mortes. 11 mortes. Num país com 23 milhões de habitantes. Nós aqui, pensando, eu não vou nem falar de Brasil, porque já está próximo dos 400 mil, né, mortos. Vou falar aqui de Parintins, não chega nem a 120 mil habitantes. 120 mil. Qual que é o número de mortos hoje? Eu não sei. 300 e... Não sei. Deixa eu ver aqui. Não lembro, mas mais de 300 mortes. Não lembro o número, nunca mais eu vi. Mas, para você ver a diferença, o que significa isso? Né? Um país com 23 milhões de habitantes teve 11 mortes. E um país como o Brasil, né? Vou dar o exemplo de uma cidade no interior do Amazonas, como Parintins, com 120 mil pessoas, que teve aí, eu estou falando 300, mas eu sei que mais, não sei quem souber, coloque aqui no chat. 300 foi a última vez que eu vi, em termos de número de mortes, né? Na cidade. Ou seja, o fenômeno é o mesmo, ele chega de fora. Como chegou em Taiwan, como chega aqui. 350. Não, eu falo em Parintins. Não vou nem falar no Brasil, né? Mas em Parintins. Então, assim, para você ver que é o mesmo fenômeno, só que a forma como ele se realiza, como ele é adaptado, vai depender das condições locais e regionais. Então, a pandemia veio para o Brasil dentro e pegou um sistema de saúde que, apesar de universalizado, é um sistema precário, e o vírus tem uma capacidade aí de reprodução muito boa num país onde há um sucateamento não só do sistema de saúde. Carol está falando de 327 mortos, né? Uma cidade com 120 mil habitantes. Nem isso, acho que é 111 mil. Última vez que eu vi. A população de Parintins. E aí você tem o mesmo fenômeno, mas ele tem impactos diferentes em cada lugar. Por quê? Porque ele vai se adaptar de acordo com as especificidades de cada local. Então, o Otaviano está falando que é um fenômeno muito complexo da globalização. Porque ele acontece a nível global, mas a forma como ele se apresenta a nível local é muito específica, é muito particular, porque diz respeito
a realidade local de cada população. Cada dia vai aumentando, né? Nossa, nem fala. Esse negócio de terceira onda já tá me dando arrepio, não aguento mais. Então, você tem aí uma crise dentro de algumas categorias que começam a ser, que ele chama de obsoletas, né? Também acho bonito esse nome, mas ele tá falando obsoletas o quê? Atrasadas, não dão mais conta de um novo fenômeno. Então, categorias como interpretar o local apenas a partir do local é impossível. A gente tem que interpretar o local na sua relação de dependência e de contradição com o global. Então, você tem ali uma cidade como a nossa, no interior do Amazonas, mas que está dialogando com o global. Recebe informações, recebe produtos, mercadorias, hábitos de consumo, que são produzidos globalmente, mas que são adaptadas à realidade local. Então, você tem grandes mudanças que já vinham acontecendo, mas se intensificaram nesses últimos 30 anos, né? E o Ottaviani está chamando atenção para isso, nessas mudanças, mas que é importante que você entenda que o global, ele não é só uma soma de cidades, não é só um conjunto de locais. O global, ele representa a interação entre os níveis locais, né? Então, você tem essa relação local-global como uma nova relação que precisa fazer parte agora do repertório das análises das ciências sociais. Então, é importante que a gente adapte o nosso conhecimento a essa nova realidade nacional, né? E aí ele vai dizer assim, que quando a gente fala na globalização, a gente não está falando que a gente não deve pensar mais o local, nível regional, local. Não é isso. Ele está dizendo que agora a gente tem que analisar o local na sua relação com o global. Na página 148, o Ottaviani está falando assim. Podem me escutar, depois vocês podem ir atrás. A sociedade nacional constitui o cenário no qual seus membros movimentam-se, vivem, trabalham, lutam, pensam, fabulam e morrem. Quer dizer, a questão nacional continua tendo importância, só que agora elas têm que ser pensadas a partir da relação com o global. Então, o local ele tem que ser pensado não como algo fechado e visto como si mesmo, a partir de si mesmo. Mas o local ele tem que ser pensado agora em relação ao global. É isso que ele está falando. As coisas chegam de fora, mas a forma como ele fala se realiza, a forma como as pessoas vivem, é diferente em cada contexto. Então, Taiwan, por exemplo, que teve 11 mortos, eu não conformo com isso, 11 mortos, num país de 23 milhões de habitantes, recebe a pandemia e trabalha com a pandemia de uma maneira bem diferente. Quer dizer, as pessoas vivem a pandemia de maneira diferente, como vivem os brasileiros, por exemplo. Então, o fenômeno biológico é o mesmo, é uma doença que tem um poder de transmissão alto. Mas como cada sociedade se adaptou e enfrentou esse fenômeno biológico que é o Covid-19, foi diferente. Então, você tem um fenômeno global, mas como o local vai receber e vai viver a pandemia, vai ser diferente. E vai ter impactos diferentes e vai gerar resultados diferentes. Né? É isso que ele está falando. Então, a gente está falando agora não só de pensar o Estado Nacional,
a cultura local, a região, o local, mas pensar a relação entre esses dois momentos, global e local, né? Como que se relaciona essas duas coisas? Então, você tem aí o local sendo, e as próprias, a nossa própria cultura, a forma como a gente vive o nosso cotidiano, sendo o tempo inteiro atualizada a partir da relação que nós estabelecemos com o global, com essa sociedade global. Então, assim, por exemplo, a gente está dentro de uma ferramenta aqui de trabalho do Google, que é o Meet, o Google Meet, que é uma ferramenta que foi pensada em outra realidade, mas a gente adaptou essa ferramenta à nossa realidade local. Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando com essa relação global-local. E aí o Ottaviani vai dizer, essa relação sempre existiu. Ela sempre existiu, mas agora ela está mais intensa, por causa da capacidade que a gente tem de informação muito mais rápida e do fluxo de pessoas. Hoje eu posso sair daqui, pegar um avião, ir para Manaus, de Manaus ir para pegar outro avião e sair do país. Então, você tem um fluxo de pessoas muito mais intenso. Então, essas relações entre o local e o global se intensificaram nos últimos anos, né? E o Ottaviani está chamando a atenção para isso. Então, ele vai dizer que é claro que a gente deve pensar a nação, mas a partir dessa relação com o global. A globalização sempre existiu. O Marx falava de globalização. O Marx falava, por exemplo, que os trabalhadores precisavam se organizar internacionalmente porque a burguesia era global, o capitalismo era global. O Marx falava isso no século XIX, então a globalização sempre fez parte da nossa vida. Mas agora, o impacto que o que acontece no lugar tem sobre a nossa realidade é mais rápido, mais intenso. E aí ele vai dizer, o Ottaviani, eu acho que, deixa eu ver aqui onde é, na página 150, mais ou menos, ele vai dizer assim, a globalização e a relação do nacional com o global sempre existiu, só que muitas vezes as próprias ciências sociais analisaram essa relação de uma maneira problemática. Então, ele vai dizer, por exemplo, que a gente sempre analisou as sociedades a partir de uma espécie de comparação. Então, a gente sempre compara as sociedades. A gente toma como referência um modelo e a gente vai comparando as sociedades. E as diferenças entre as sociedades vão sendo colocadas em caixinhas. Então, por exemplo, lá no início, quando a gente estava estudando a disciplina de antropologia, assim, antes do mundo acabar, a gente estava discutindo ali a discussão sobre evolucionismo. Então, a gente pegava, por exemplo, o que os evolucionistas trabalhavam? Sociedades que tinham religião, sociedades que tinham um mínimo de civilidade. Então, eles pegavam um modelo de civilização, que era um modelo europeu, e eles iam, a partir desse padrão, comparando as outras sociedades. Essa daqui, a galera não gostava de vestir roupa. Bárbaro. Essa aqui, a galera não tinha... Fala aí faz umas coisas xamânicas aí, não acredita em Deus, então, selvagem. As sociedades iam sendo enquadradas em etapas, nesse processo evolutivo, a partir de uma referência, que era a civilização europeia. Então, ali existia globalização, por quê? Porque o cara saía lá da Europa e ia extrair para o Brasil da América do Sul. Ele saía da Europa e ia tirar ouro dos países colônias.
ia lá na Índia, tirava as ervas e todos os temperos naquele momento. Então, existia uma globalização. Nós, enquanto nação brasileira, fomos fundados a partir desse contato do local com o global, que era quê? Eram os colonizadores. Então, a globalização enquanto um fenômeno que interliga as sociedades sempre existiu. Só que agora ele está mais intenso. E até muito tempo a gente tinha as ciências sociais procuraram algumas ferramentas para comparar as sociedades, mas essas ferramentas sempre foram muito problemáticas, sempre foram baseadas num padrão, numa referência do que é o certo, do que é o desenvolvido, do que é o Estado, enfim, um padrão de humanidade, vamos dizer, minimamente aceito. Então, a globalização sempre tomou como referência a comparação entre as sociedades. E o Ottaviano vai chamar a atenção e vai dizer que isso foi muito difícil, muito dramático, porque isso, de alguma forma, tende a enxergar a diferença entre as sociedades como algo que era que inferiorizava as sociedades, né? Então, a realidade, ela sempre, as sociedades sempre foram vistas de maneira comparada, seja no evolucionismo, seja em outras, inclusive em outras escolas, como, por exemplo, essas escolas que colocam as sociedades em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né? Hemisférios norte, países do hemisfério sul, são categorias, são formas de entender as sociedades, comparando-as entre si. Então, ele vai dizer que isso sempre foi muito problemático, as ciências sociais sempre teve essa dificuldade e esses vícios de entender a diversidade a partir da comparação e da inferiorização. Só que agora, na globalização, isso ficou muito mais sério. E é necessário que as ciências sociais, e aí ele está apontando o problema, ele não está dando muita resposta, mas ele está apontando o problema. É necessário que as ciências sociais parem e interpretem a diferença como algo que é importante. A diferença entre as sociedades. Como algo que que distingue uma sociedade da outra. A diferença não pode ser apagada, ela precisa ser valorizada na sua relação com o que é igual, nessa relação dialética. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que não pode também, a gente também não pode criar a ideia de uma diferença que fica aprisionada dentro daquilo que é regional, daquilo que não pode ser mexido, né? E aí ele vai falar da tendência que a gente tem, por exemplo, em colocar o indígena, por exemplo, ele fala um termo indigenismo, alguma coisa assim, de colocar, por exemplo, essas culturas como as culturas indígenas dentro de uma caixinha, né? E aquilo ali não pode ser mexido, né? O índio não pode ter contato. Pode, porque essa relação entre as sociedades acabou sendo algo da própria dinâmica do mundo e do próprio capital, né? Então, ele vai dizer que a gente não pode também ficar preso a esse excesso de aprisionar a diferença, né, a cultura local e fazer com que essa cultura local não se relacione com as culturas globais, né? As coisas mudam, por exemplo, a gente for pensar no Festival Folclórico de Parintins. Existe ali um elemento regional muito forte, né? E a valorização desse elemento folclórico, mas o festival ele mudou muito, né?
E aí existem muitas críticas. Eu, no início, quando eu cheguei em Parintins, eu era uma pessoa muito crítica em relação ao festival. Ai, mas hoje o festival está se globalizando, não pode, a cultura local. Gente, a cultura local, ela vai também recebendo essas influências externas. Então, o festival se modifica porque ele recebe muita demanda, por exemplo, do turismo internacional, ele recebe demandas externas e as questões locais vão se adaptando. Então, a gente não pode criar também a ideia de que o diverso, o exótico, não pode ser mexido. Isso aí é fantasia, né? Isso aí é impossível. Você está dentro de uma sociedade como nós estamos hoje, que tem uma ampla fluxo de informações de pessoas, e ficar querendo que a tradição seja ali, né, cristalizada e não sofra nenhuma modificação. Então, pensar que a diferença, ela também vai sendo resultado da relação entre o local e o global. Não sei se eu estou sendo muito rápido, mas aí a próxima aula a gente dá uma revisada nisso. Então, o Ottaviani vai discutir a questão do problema, dois problemas. O problema da comparação entre as sociedades, que vai criar uma referência de civilidade, de desenvolvimento, e vai sempre analisar as diferenças como inferiorizando as diferenças ou classificando dentro de esquemas de evolução, né? Isso é um problema, comparar as sociedades. E depois, querer colocar a diferença dentro de uma caixa, né, dentro de cristalizar as diferenças, né, que ele vai dizer que é um excesso. É impossível você ter uma cultura hoje, uma tradição que seja blindada contra as influências dessa sociedade global. É impossível, a gente pode adaptar, mas a gente não pode criar essa fantasia que as coisas não mudam, as tradições não mudam, elas se adaptam, elas podem ser ressignificadas. Isso não necessariamente pode ser um problema. Hoje eu entendo sobre o festival. Hoje eu compreendo isso. É que ele mudou, é que ele se adaptou, inclusive, ao mercado, mas é que ele tenta adaptar a tradição local às exigências, não só do... Estou lembrando uma história. Não só da cultura global, como também dentro das exigências do mercado. Então, a gente está ali dentro, num festival folclórico que nasceu a partir de uma realidade muito particular, muito tradicional, mas que foi se adaptando às mudanças e à demanda do turismo, do mercado. Aí, eu estava lembrando que eu fui no festival uma vez, eu fui na galera, né? Primeiro que eu só faltei morrer, assim. Eu não tenho idade para ir para galera, mas eu inventei. Eu falei, não, eu vou para galera, porque é uma experiência diferente. Negócio de comprar. Eu quero ir para galera. Fui para galera, desde as 8 horas da manhã. E aí me deram uma bandeira, né? Os cachorros estão deixando eu dar aula hoje. Aí me deram uma bandeira. Menino, pelo amor de Deus, eu passei 2 dias acamada depois dessa galera. Me deram uma bandeira assim, né? Vamos lá, pessoal, segura a bandeira. Aí eu fiquei, a bandeira passou por cima de mim e eu fiquei, inclusive, machuquei minha mão, assim, meu braço todo ficou de tanto segurar essa merda dessa bandeira. E aí, no outro dia, eu fui assistir como é que tinha sido, tal, inclusive na esperança de me ver lá na galera e tal. Eu fui assistir. Aí eu descobri que a bandeira que eu tava carregando, que eu machuquei meu braço, era da Coca-Cola. Eu não acredito, aí eu fiquei indignadíssima. Eu não acredito que eu machuquei meu braço para segurar a bandeira da Coca-Cola, imperialista, americana. Uma bandeira. Eu nem sabia que bandeira que era, eu tava lá, né? Ali segurando o que eu tinha que fazer. Ou seja,
uma realidade que era muito local, né, muito particular, de uma realidade, ela começa a se adaptar às exigências que são globais, inclusive sendo patrocinada por uma empresa multinacional do porte, uma das maiores do mundo, do porte da Coca-Cola, né? Isso diz muito sobre essa relação, muitas vezes contraditória, entre os aspectos locais, as experiências locais. Eu odeio também, nossa, a partir de agora. E os aspectos locais e essas questões do próprio mercado mundial e das próprias necessidades culturais e do processo de padronização. Eu vejo muito que quem está assistindo, que não é parentinense, assiste o festival como se fosse uma escola de samba, né? Tem uma mania, inclusive os comentadores da Band, crítica nem tanto, mas os outros, na época que a TV Cultura ou outros, eu não lembro, acho que era a Globo, era a Band, né? Ele teve uma época que pegou até o cara que comentava a escola de samba no Rio de Janeiro, comentava o carnaval, colocaram esse cara para analisar o festival folclórico, que tem outra lógica, que não tem nada a ver, historicamente não tem nada a ver o festival com a escola de samba. Nada a ver. Mas eles forçaram a barra e colocaram esse comentador que ficava falando das plumas, da fantasia, igual ele faz no Carnaval do Rio de Janeiro. Quer dizer, eles padronizaram um fenômeno que é muito local, muito regional, tem uma lógica muito específica. Mas essa relação do global com o local acaba pressionar para que se padronize algo que é regional. Então, ele vai dizer, o grande desafio é essa relação que é de interdependência, ao mesmo tempo que é uma relação contraditória, de um conflito aí entre manter a tradição, manter a particularidade, manter as necessidades de cada local, ao mesmo tempo se adaptar a essas exigências do mercado e esse processo de padronização. Então, você tem uma relação, muitas vezes, de interdependência, porque o festival hoje precisa ser sustentado por essa lógica, precisa ser bancado, alguém precisa pagar os trabalhadores e pagar a diretoria, né, sei lá. E manter a tradição. Virou um conflito entre manter a tradição e atender os interesses, né? E a padronização. Ao mesmo tempo, existem processos de globalização que tornam as sociedades muito dependentes, né? Eu dependo dessa massa de turistas que vem de fora, dependo, inclusive, a economia em Parintins, ela se tornou muito dependente do festival, inclusive abrindo mão de outras atividades. Ao mesmo tempo, você tem ali um movimento de tentar preservar um pouco da tradição, de lutar para isso, né? Para que se preserve um pouco das particularidades desse fenômeno folclórico. Então, é um desafio. Eu acho que o festival é um grande exemplo da contradição entre o local, essa relação contraditória e interdependente do local com o global, né? Como exemplo. E aí, assim, e aí ele vai dizer, também é um problema de querer achar que o local está lá blindado, mas também é um problema achar que tudo é global, né? E aí ele vai dizer assim, a humanidade é uma utopia. Por que ele vai dizer isso? A humanidade é uma hipótese, é uma utopia. Ele vai lançar aí essa frase bem forte. Até fiquei parecendo quando eu li de novo, que, nossa, a humanidade é uma utopia. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando que nós não somos uma humanidade coesa, homogênea. O que ele está querendo dizer é isso. Nós fazemos parte, nós estamos dentro do mesmo planeta, mas nós não somos uma humanidade, nós somos
um conjunto de culturas e um conjunto de sociedades que estão ali enfrentando, se interrelacionando de uma maneira interdependente, mas também muito conflitiva. Então, não existe uma humanidade enquanto um ente homogêneo. A humanidade é plural, ela é diversa. Ela precisa manter essa diversidade, né? Para fechar, até que a gente já passou um tempinho, mas ainda tem umas coisas. Então, ele vai dar uma definição para a globalização. Ele vai dizer assim, deixa eu ver qual que é a página. Marquei aqui, mas assim, a globalização pode ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que um acontecimento local pode ser modelado por eventos, pode ser determinado, ele quis dizer também, um acontecimento local pode ser determinado por eventos que ocorrem a muitas milhas de distância. Então, ele vai dizer que um fenômeno que acontece aqui pode ter uma repercussão inesperada em outro local, né? Porque essa relação, esse fluxo de informações de pessoas é muito intenso. Então, a globalização é esse processo de interdependência e de conflito entre o local e o global. E essa intensificação desses fluxos de relações internacionais, né? Então, ele vai dizer que esse processo de globalização ainda não tem categorias conceituais suficientes para ser decifrado, vamos dizer assim. Ele vai dizer que as ciências sociais precisam de novas categorias para dar conta desse novo fenômeno. Até agora, a gente tem algumas ideias, né? Ele vai dar o exemplo ele vai dar uma dica, né? Uma espécie de nova ciência que se chama globologia, ele vai dizer, né? Que é o estudo da globalização, que é necessário se redefinir e se criar uma área de estudos só para discutir globalização. Então, você tem ali a globalização como um fenômeno novo, assim, na proporção que é hoje, mas que ainda não existe elementos conceituais suficientes para ser analisado. Então, a gente vai falar de fenômenos que podem ser colocados como resultados da globalização, mas a gente ainda não tem categorias de análise suficientes. Essa é uma questão que eu não poderia deixar de trazer, né, pelo Otaviano. Ele vai dizer, vai viajar, vai dizer que é uma espécie de globologia, ou seja, uma nova ciência, um novo ramo de conhecimento, porque a globalização é um fenômeno que é complexo, ele é um fenômeno que começa, que tem a questão econômica, estrutural, das mudanças na produção, nas relações de trabalho, mas é um fenômeno que é cultural, é um fenômeno que é tecnológico, porque ele é resultado também das mudanças no próprio fluxo de informações. Então, você tem aí uma rede de informações que interliga, né, as pessoas de uma maneira muito rápida, a gente sabe o que acontece do outro lado do mundo de uma maneira muito instantânea. Então, você tem uma mudança também que é tecnológica, que trouxe mudanças culturais. E você tem aí mudanças políticas, né? Mudanças da relação do Estado com outras sociedades, com outros estados, né? Isso pode gerar, por exemplo, repercussões locais. Então, a globalização, gente, é um fenômeno complexo que envolve política, economia, cultura, vários elementos, né? E que é um processo que está sendo a análise da globalização está em construção.
A gente não tem categorias para entender essa relação. A gente está construindo as categorias. Tamanha é a complexidade do fenômeno, né? Aí eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho, algumas frases que eu achei que eram interessantes para a gente fechar do texto. Eu vou ler, tá? Rapidinho, para a gente terminar. Na página 156, né? Ele vai dizer assim: nessa relação entre global e local, o global e o local estão distantes, mas próximos. São diversos, mas são os mesmos. As identidades embaralham-se e multiplicam-se. As articulações e as velocidades desterritorializam-se e reterritorializam-se em outros espaços, com outros significados. Então, o que ele quis dizer? Quando ele fala de desterritorialização, ele está falando que os territórios, enquanto categoria, estão sendo o tempo inteiro modificados, se desterritorializados e reterritorializados a partir das mudanças nos processos, nesse fluxo de informações que chega no nível local, né? Isso na página 156, né? Ele vai dizer: o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo. Não existe nada completamente mundial, né? Isso que ele vai dizer. Existem coisas que são um arranjo entre o local e o global. Uma outra frase que ele vai dizer é que ele vai dizer, né, ainda em relação ao local e global, na página 158, ele vai dizer: não se trata de priorizar um momento global ou um momento local, mas de reconhecer que ambos os momentos se constituem reciprocamente articulados harmônica, mais tensa e contraditoriamente, envolvendo múltiplas mediações. São mediações indispensáveis e secundárias, evidentes e insuspeitadas, próximas e remotas. Então, ele vai dizer que não há uma prioridade, não há um domínio completo entre o local e o global. A gente fala muito que o global se apossa do mundo. Não é bem assim. Ainda existe nas culturas elementos singulares e elementos nacionais e locais, né? O global não dominou tudo. Cada sociedade vai se adaptar à sua realidade, a partir das experiências que constituíram aquela sociedade. Para fechar, na página 159, ele vai dizer: a sociedade global é o cenário mais amplo do desenvolvimento desigual, combinado e contraditório. A dinâmica do todo não se distribui similarmente pelas partes. As partes, enquanto distintas totalidades, também notáveis, consistentes, tanto produzem quanto reproduzem seus próprios dinamismos, como assimilam diferencialmente os dinamismos provenientes da sociedade global. Então, ele vai dizer duas coisas aí, nessas palavras aí do Ottaviani, que às vezes são bem rebuscadas. Ele vai dizer duas coisas aí. Ele vai dizer que essa globalização, ela reproduz sistemas de desigualdade, porque muitas vezes continuam impondo modelos universais de comportamentos, do que é civilizado, impõem modelos de consumo, só que cada território, cada localidade vai ter a sua condição econômica, né? Vai ter condição diferente de atender essas demandas, essas exigências de consumo, de comportamento. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa que compra, não, eu preciso ter um tênis da Nike, porque eu preciso chegar na academia com um tênis da Nike. O que é Nike, gente? É um tênis, mas que tem um peso, né, de uma marca que é
culturalmente, né, globalmente difundida. E aí tem o cara que está ali, brasileiro, que está dividindo o seu tênis Nike em 20 vezes, sem juros, no cartão, pagando o mínimo do cartão. E tem o cara americano que compra o seu tênis Nike à vista. Você tem a mesma necessidade sendo imposta para aquelas sociedades, que é o consumo, né, de um tênis de marca, de um tênis que é reconhecido internacionalmente, né, de consumo, é uma necessidade de consumo. Só que cada pessoa, cada realidade vai atender de uma maneira diferente. Então, isso vai acabar por contribuir para intensificar as contradições e as desigualdades, porque as sociedades vão ser obrigadas a impor esse modelo para as pessoas, mas existem sociedades onde o poder aquisitivo, as pessoas têm um poder aquisitivo muito menor. Então, esse processo de globalização também reproduz um sistema de desigualdade e de uma maneira muito mais cruel e muito mais brutal, nesse sentido que o Ottaviani está dizendo. Né? E a globalização é também a globalização da desigualdade, de alguma forma. Ao mesmo tempo em que é um fenômeno, né, que a gente não pode fugir dele, que a gente não pode deixar de analisar. A gente não pode fingir que não existe, e a gente precisa pensar novas categorias de análise, né? É isso, assim, no geral, esses tópicos, depois eu vou colocar para vocês lá nos slides, mas é um pouco isso que eu falei, são as coisas que eu elejo como mais importantes dentro do texto do Ottaviani, né? E aí ele vai colocar, de uma maneira geral, esse novo movimento cultural, esse novo movimento social que muda as relações entre o local e o global, e que as ciências sociais ainda não está completamente preparada para analisar, né? De uma maneira geral, é isso. Não sei se vocês já leram. Quem já leu aí, coloquem aí. Não sei se vocês já leram, mas é um pouco isso, assim. A Camila já leu. Então, é um pouco essa relação meio de interdependência, de antagonismo e contradição entre local e global. E como as nossas categorias não dão conta de entender esse fenômeno como ele é realmente, né? Como as nossas categorias ainda estão muito, como ele diz, né? Obsoletas, né? Estão muito atrasadas, ainda estão pensando o nível nacional. Não estão preocupados em entender essa nova dinâmica da relação entre local e global. Tá, Camila. Valeu. Aí na quarta a gente vai voltar, mas a gente vai também colocar os elementos desse novo texto, que é o texto 4, que ele fala mais ou menos do processo de globalização, mas com novos elementos, trazendo novos elementos para a gente discutir o processo. Ok? Vocês estão bem? Vamos fazer sim? Vamos ler esse texto hoje. É um texto relativamente curto. E para quarta-feira vocês leem o restante para a gente retomar essa discussão sobre globalização. Tá bom? Para a gente discutir aí o segundo texto. Porque quando eu for passar a atividade, eu vou passar a atividade, uma atividade só para esses dois textos, tá? Que eu entendo como complementares. Ok? Então é isso, amores. Acho que era 5h20. É isso. A gente vai se falando lá no grupo. Eu vou ver se até amanhã eu coloco atividade para vocês. Amanhã de manhã, vou ver se eu já lanço essa atividade para vocês terem tempo de fazer. Eu vou ver um prazo aí, deve ser até. Hoje ainda é segunda, né? Até o final da semana, para vocês fazerem, dá tempo. E então, na quarta, a gente continua discutindo globalização. Agora, já tentando
Na quarta eu já vou tentar colocar aqui como vocês devem responder as questões, que elementos devem ter. E na sexta-feira a gente vai tentar discutir um pouco, tanto dentro desse novo formato de Estado ali, dentro do regime de acumulação flexível e dentro desse cenário de globalização, como acontecem as resistências. Na sexta-feira a gente vai discutir movimento social, como que esse novo modelo de sociedade, de Estado, como essa nova reorganização produtiva, como isso vai sendo pensado pelos movimentos sociais. Qual é o papel da assistência social, aliás, do serviço social como área de estudo, né, como área de pesquisa, qual é o papel do serviço social e, por sua vez, do assistente social nesse enfrentamento, nessa relação aí de resistência. Ok? Então é isso, vocês já podem ir. E eu amo vocês, eu tô com saudade, eu tô com dó porque a gente não vai se ver mais. E agora vocês estão lidando aí, vão encontrar novos horizontes e vai esquecer a professora lá das ciências sociais. Mas é a vida. Depois a gente se vê. Até a próxima, tá, gente? Até quarta. Vou parar de gravar, senão vai ficar muito grande.